Então, boa noite. A gente está bem feliz aqui nesse segundo dia com vocês. Para quem não lembra de mim, sou a Juliana, e aí eu e a Carol a gente preparou esse curso básico para vocês, mas a gente quis, além do básico, né, trazer um pouco mais de conteúdo para vocês do que normalmente a gente vê por aí, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido, né? Ontem a Carol fez uma aula super legal, explicando aí todos os mecanismos das células, como os óleos essenciais vão entrar no nosso corpo e funcionar, né? E ter o efeito que a gente deseja. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as classificações dos óleos essenciais e eu vou falar sobre 12 óleos essenciais para vocês. Tá? Então, eu vou pegar a minha apresentação para a gente poder... para que nós nos guiemos por ela, tá? Vocês já começaram a ver aqui? Opa! Já apareceu, Carol? Me dá um... Espera aí que você está sem... Eita, agora sim. Entrou. Sim. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre os principais óleos essenciais para o nosso dia a dia. Mas, então, primeiro, quem sou eu, né, gente? Então, eu moro aqui em Uberlândia, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro aqui em Uberlândia. E eu comecei a usar os óleos essenciais para cuidar da minha família, do meu filho, e depois, primeiro foi dos meus filhos, né? Do meu filho, eu tenho 2 filhos, e depois a gente começou a se cuidar com os óleos essenciais. E foi uma experiência muito legal. Então, hoje a gente não tem mais nenhum tipo de medicamento em casa. Não que a gente é contra medicamento, mas que a gente conseguiu suprir com o uso dos óleos essenciais. Então, hoje, antes de eu correr desesperada por um pronto-socorro, com uma criança doente, eu já consigo recorrer à minha farmacinha natural para que consiga ali esperar, né? Esperar outro dia, esperar, ir no médico com calma. E como e aí tem muito com o que a Carol falou ontem, né? Como a gente está fazendo um protocolo a nível celular, eu tenho evitado que os meus filhos fiquem doentes, que a gente fique doente, né? Ou que se vem aí alguma coisa, passa muito ligeiro, né? Não fica ali, não, a gente não fica... então, é uma maneira bem gostosa da gente se tratar. E assim, eu ainda não sou aromaterapeuta, mas a gente não precisa ser aromaterapeuta para saber usar os óleos essenciais. A gente precisa conhecer o básico, né? E hoje a gente vai falar um pouco aqui do básico para vocês, né? Mas a gente precisa ter alguma noção de segurança, de como usar e a função dos óleos essenciais. E é muito simples, né? E é muito simples e muito gostoso esse conteúdo. Lógico que, ao longo desses 3 anos e meio que eu venho usando os óleos essenciais, eu fui comprando alguns livros, fazendo alguns cursos, mas no começo, gente, eu era aí como vocês, né? Como que eu vou usar, né? Será que eu vou dar conta de usar todos os meus óleos? E aí a gente ficava ali buscando informações, perguntando, querendo saber. Então, eu sei exatamente o que você aí, que recém comprou o seu kit ou que veio aqui conhecer os óleos essenciais, eu sei exatamente o que vocês passam, porque eu já tive aí nessa cadeira, né? Então, para mim, hoje pode ser um pouco mais fácil, mas eu sei o que vocês estão passando. Então, para que a gente comece o nosso bate-papo hoje, eu trouxe aqui a classificação dos óleos essenciais. Por que eu quero começar por isso antes de entrar efetivamente nos óleos essenciais? E aqui, gente, tem muito a ver com a nossa última aula, que vai ser a aula de sinergia. Então, quando a gente vai preparar as nossas sinergias, ou a nossa mistura, ou a gente quer um óleo para algum fim específico, se a gente sabe a classificação geral ali daqueles óleos, ou para que ele serve dentro dessa estrutura, fica muito mais fácil da gente se organizar. Então, entender
a classificação das plantas vai ajudar você a conhecer melhor os óleos essenciais, tá? Vai aumentar o seu conhecimento, melhorar a sua capacidade de identificar os óleos que vão servir para circunstâncias específicas ali que vocês estão buscando, tá? Agora, tenha em mente, né? Então, um óleo, né, ele vai estar dentro de uma classificação, né? E essa classificação vai ter características em comum, mas individualmente eles vão ter propriedades únicas, né? Que muitas vezes pode ser única ou são bem mais específicas, tá? Então, todos os óleos, eles têm uma classificação geral e eles têm ali as suas propriedades individuais, tá? E da onde que vêm os óleos essenciais? Né? Da onde a gente pode retirar os óleos essenciais? Então, os óleos essenciais podem ser extraídos dos frutos, das flores, caule, resinas, folhas, sementes e raízes, tá? Então, de todos esses lugares, eu posso extrair um óleo essencial. Vocês podem ter pergunta ali, poxa, uma mesma planta pode produzir vários tipos de óleos essenciais? Pode. A gente tem, por exemplo, a laranja. Então, eu tenho um cítrico, que é retirado do fruto da laranja. Eu tenho o petigram, que é retirado ali, é destilado o óleo da folha da laranja, da laranjeira. E eu tenho o neroli, né? Que é retirado aí da flor da laranjeira. Então, uma mesma planta, ela pode, se ela produz, lembra que a Carol trouxe para a gente que nem toda planta produz óleo essencial, mas as que produzem, elas então vão cumprir ali uma função. Então, se a laranjeira, por exemplo, é um caso que ela produz 3 tipos diferentes de óleos essenciais, tá? Então, aqui a gente tem as nossas classificações. A doTERRA, ela separa as em 8 tipos de classificações. Tá? E nós vamos nos ater a essas classificações. Então, são os caules, as resinas, as ervas, as flores, especiarias, cítricos, as raízes e as folhas. Então, a gente vai trabalhar aí com essas classificações, tá? Então, vamos lá, cítricos. Então, o que são os cítricos? Né? Então, as árvores cítricas, elas cultivam ali frutas suculentas, que têm aquelas cascas pomposas, normalmente são de climas quentes, os óleos eles são prensados a frio ou destilados a vapor. Então, olha só, toda vez que a gente pensa num cítrico, e aqui a gente tem foto, né, de vários cítricos, são muito parecidos. Então, a gente tem o fruto pomposo, a casca aqui, ó, e os óleos são extraídos ali das cascas, né? Agora, o que um óleo cítrico faz? Né? Então, quais são as principais propriedades de um óleo cítrico? Os óleos cítricos, eles são estimulantes, revigorantes, antissépticos, calmantes, microbianos, energizantes, antioxidantes. Tá? Então, essa é uma propriedade... Olha, ficou errado aqui. Né? É uma propriedade ali comum de todos os cítricos, tá? E aí a gente tem aqui agora, e essa parte eu trouxe porque eu acho muito bacana a gente saber o poder que a gente tem ali com os óleos essenciais. Então, energia positiva e emoções aumentadas. Então, quando eu inalo um óleo cítrico, pode ser num difusor, pode ser na mão, o que ele vai aumentar? Que tipo de emoções eu vou trabalhar? Né? Então, ele vai me deixar mais energizado, mais animado, mais restaurado, mais produtivo, mais atento, revigorado, tá? Ao mesmo tempo, ele vai tratar uma emoção negativa, né? Ou como assim? Então, se eu estou ali desanimado, sombrio, angustiado, esgotado, drenado, fraco, desatento, ele vai então mudar essa minha energia, tá? Deixando mais animado. Então, se eu estou ali desatento, eu vou ficar atento. Se eu estou me sentindo oprimido, né, ele vai me deixar restaurado. Se eu estou esgotado, energizado. Então, os óleos essenciais, eles têm essa função, eles têm essa função muito legal de mudar essas nossas emoções, né? Trabalhar essas nossas emoções. E os cítricos, então, fazem isso conosco. Ficou claro isso daqui, gente?
Tá tudo bem. Eu vou olhando aqui o chat de vez em quando, mas vocês podem me chamar se tiver dúvidas também, tá? Então, aí, a gente tem agora os florais, né? O óleo floral são as flores e os óleos, então, são retirados ali das pétalas e partes aéreas da planta, tá? E aí, quais são as propriedades principais dos óleos essenciais florais? Anti-inflamatório, antiespasmódico, né? Então, evita ali os espasmos, relaxante, anti-histamínico, analgésico, regenerativo, antiviral. E quais são as emoções aumentadas, né? Essa energia positiva e emoções aumentadas que o óleo essencial vai trabalhar dentro da minha emoção. Então, eu vou ficar mais capaz de me expressar, tranquilizado, reparado, com propósito, cheio de luz, amado, exuberante e expressivo. Então, aqui eu já respondo a primeira dúvida de vocês, uma primeira pergunta: que óleo eu posso usar para me expressar melhor? Você pode recorrer aos florais, foi uma pergunta que vocês fizeram. Mais especificamente, a gente vai falar dele depois, o óleo de lavanda, ele é o óleo da comunicação. Então, mas todos os florais, eles vão ajudar a gente a se expressar melhor. E é muito simples a gente usar, gente. Eu pego aqui o meu vidrinho, né? Vou fazer isso agora. Eu posso pegar aqui uma gotinha na minha mão, ó, passo aqui, né, na minha garganta, gosto de passar aqui na nuca. Olha lá. Inalei. Então, o óleo de lavanda, o óleo da comunicação, ele vai me ajudar a expressar melhor, vai me ajudar a me comunicar melhor, tá? Os cítricos, os florais, eles têm essa propriedade. Então, quais as emoções tratadas, né? Então, medo, preocupação, ferido, magoado, frustrado, isolado, negligenciado. Então, se nós estivermos nos sentindo assim, estou meio frustrado, estou um pouco deprimido, estou me sentindo sobrecarregado, eu posso olhar lá na minha caixinha, na minha farmacinha, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar os meus cítricos, tá? Eu vou procurar os meus florais, eu procuro um óleo floral e ele, então, vai me deixar ali com propósito, tranquilizado, cheio de luz, exuberante. Entendeu? Como é legal a gente conhecer sobre os óleos essenciais? Então, agora a gente vai trabalhar as especiarias, né? Então, o que são as especiarias, gente? Plantas aromáticas e saborosas. Então, o óleo ele vai ser destilado de cascas, de raízes, de sementes, de brotos de plantas. Então, tudo aquilo que a gente usa ali, normalmente a gente usa as especiarias para a culinária, né? Ele é bem comum ali para a gente usar como tempero e tal. Então, elas têm essa característica. Agora, quais são as principais propriedades, então? Aquecimento, estimulante digestivo, imunoestimulante, então estimulante é imunológico, afrodisíaco, antiemético, emético é de enjoo, tá, gente? Então, elas vão ajudar aí nessa questão do enjoo, anti-infeccioso, antiparasitário, né? E emoções, então, emoções que vão ser trabalhadas: honesto, né? Honestidade, caridoso, receptivo, apoiado, participante, ativado e empoderado. E quais são então as emoções negativas, né? Então, reprimido, egocêntrico, incerto, negado, dominado, apreensivo, apático, sombrio, desinteressado e entediado. Então, essas são as emoções. Só um momento, gente. Vai lá, espera só um pouquinho. Desculpa aqui, tivemos uma interferência, né? Então, as especiarias, então, elas vão fazer isso conosco, tá? Então, vão trabalhar essas questões aí conosco. Aí a gente tem as ervas, então, são plantas com flores ou sementes que não possuem tecido lenhoso. Então, são vários galinhos, não tem um caule, tá? Então, não tem um caule e depois saem os galhos ali. São vários raminhos, vamos falar assim, tá? Então, são arbustinhos ali, né? Então, são destilados de toda essa parte verde das plantas de baixo crescimento. Então, isso que vai caracterizar aí uma erva, tá? E as ervas são imunoestimulantes,
desintoxicante, antiviral, antifúngico, carminativo, antibacteriano, antiparasitário. E as emoções, então, vão trabalhar aceitar, ceder, ter a mente aberta, revigorado, aprimorado, desapegado, progredindo, iluminado, aliviado. E as emoções negativas, agora, teimoso, irritado, inflexível, obstinado, duvidoso, parado, limitado, inundado, certo? E aí a gente tem as raízes, gente, eu adoro as raízes, né? Então, aí eu gosto demais dos óleos que são retirados aí das raízes e caule. Eu gosto desse aroma, né? Então, são essas fibras que fixam ao solo e recebem água e nutrição para a planta. Normalmente, eles estão ali debaixo da terra, normalmente, tá? Tem as raízes aí aéreas aí. Então, os óleos são retirados dessa fibra, né? Dessas fibras aí, tá? Agora, o que eles vão trabalhar? Ó, calmante, nervino, então vão ser para os nervos, vão trabalhar o aterramento, vamos pensar numa raiz. Qual que é a função da raiz? É aterrar, não é? É segurar aquela planta para que ela nasça, para que ela cresça. Então, quando a gente usa um óleo que vem das raízes, ele também vai aterrar, né? Neurotônico, sedativo, restaurador, neuroprotetor. Então, as raízes também vão trabalhar aí nas nossas, como um neuroprotetor. E aí eles vão agora fixar, né? Enraizado, fluente, elevado, consciente, meditativo, prioritário. Claro, né? É um óleo que vai me trazer um aterramento, ele vai me deixar mais centrado, né? Então, olha que bacana, tá? Se a gente pensar na planta, né? E nas raízes dá certo a gente pensar assim, né? Então, faz muito sentido, né? Então, a emoção tratada negativa, né? Então, não aterrado, obstruído, descontente, desatento, disperso. Então, se eu estou muito disperso, eu busco um óleo de raiz, ele vai me deixar mais centrado, né? Ele vai me deixar mais aterrado, né? E aí a gente tem as madeiras, então agora sim, eu tenho essas lenhosas, eu tenho esse caule que cresce alto no solo e são caracterizados por um único tronco. Então, eu tenho aquele tronco ali, tá? Os óleos, eles são destilados aí de galhos, ramos, agulhas, bagas, cascas e madeiras. Então, tudo isso aí a gente tem os óleos que são das madeiras. Então, as propriedades: anticatarral, regenerativo, relaxante, aterramento, esteroidal, analgésico, adstringente. Tá? E as emoções positivas aí, ó, receber, devotado, recolhido, estimulado, único, corajoso, sereno. E o que eles vão tratar? As emoções negativas. Então, se eu estou bloqueado, se eu estou inseguro, congestionado, parado, excesso de zelo, se eu estou com luto, se eu estou triste, se eu estou envergonhado, eu vou me recorrer às madeiras, tá? Terminando aqui, a gente tem resina e folhas, né? Então, o que são as resinas? São substâncias pegajosas, natural, que vêm de algumas árvores e são insolúveis em água. Então, eles não se dissolvem ali em água. E aí, essas resinas que a gente retira os óleos essenciais, tá? Então, tem propriedades, todas elas: anti-inflamatório, citofílico, né? Que tem referência aí às células, tá? Analgésico, restaurativo, imunodepressivo, imunoestimulante, antimutagênico. Então, evita aí que as nossas células sofram mutações, tá? E o que eles vão trabalhar? Unificado, conectado, aterrado, nutrido, iluminado, inoculado, ligado, despertado, né? E as emoções negativas: separado, desconectado, estressado, desnutrido, abandonado, escurecido, fraco. E, por fim, a gente tem as folhas, né? A última classificação são as folhas, que é o prolongamento, então, do caule, que vai produzir nutrientes pela fotossíntese. Então, é a parte da planta que vai fazer ali a fotossíntese e os óleos são retirados a partir, então, das folhas. E as propriedades: antisséptica, revigorante, anti-inflamatório, inseticida, analgésico, antibacteriano, antimicrobiano. E as emoções positivas: aceitar, então vai me ajudar a aceitar, a ceder, ter minha mente aberta, revigorado, desapegado, confiante, aliviado. E as emoções tratadas, agora a gente tem teimoso, irritado, inflexível, confuso, impedido,
degradado, duvidoso, parado, limitado e não dá, tá? Por que é legal a gente conhecer essas classificações dos óleos essenciais? Então, lembra lá? São classificações gerais. Então, se a gente pensar nas madeiras, por exemplo, né, a gente tem ali o cedro, tem o junípero, tem o spruce, aí tem vários óleos que são retirados de madeira e todos eles vão ter essas propriedades únicas, gerais, né? E isso vai me ajudar, gente, na aula de química, quando a gente for montar as nossas próprias sinergias. Então, a depender do que eu quero trabalhar, eu posso buscar um ou outro óleo essencial que melhor me convém pela característica geral dos óleos essenciais. Faz sentido para vocês entender sobre isso? Eu, particularmente, acho muito bacana, principalmente quando a gente precisa fazer substituições. Porque, às vezes, os óleos essenciais acabam, né? E até repor, a gente precisa ali recorrer a algum outro óleo, ou surge ali algum sentimento que a gente quer trabalhar, ou alguma sensação, alguma oportunidade ali física mesmo, né? Alguma situação física ali que a gente quer recorrer, e às vezes o óleo específico que a gente está buscando a gente não tem ali, mas a gente consegue recorrer a um outro óleo essencial. Então é muito importante a gente entender essas classificações. Não se preocupem que eu vou passar depois para vocês. Agora sim, hoje eu vou falar para vocês sobre 12 óleos essenciais, né? Vem aqui nessa caixinha de óleos essenciais que vão estar dentro dessas características. Essa caixinha do Terra separou para isso aqui que a gente chama de farmácia natural. Lógico que a gente vai depois comprando outros óleos, mas com esses 12 óleos a gente consegue resolver 80% das situações que acontecem no nosso lar, no nosso dia a dia, tá? Então, para que a gente comece o nosso bate-papo hoje aqui, as formas de uso dos óleos essenciais, tá? Nós podemos usar via aromática, né? Inalando, colocando num difusor, né? Eu posso colocar no cantinho da minha roupa, posso colocar num colarzinho difusor também, se eu tenho. Posso, se eu tenho criança, colocar no bichinho de pelúcia. Então, via aromático, eu vou usar, né, o meu nariz para fazer a inalação, tá? Uso tópico, gente. Então, o uso tópico é quando a gente vai usar, passar na nossa pele, né? Eu posso aplicar na sola dos pés. Lembra, a Carol falou bastante sobre a reflexologia para resolver alguns problemas específicos, ou na área de interesse também. Então, é uma maneira bem legal. Lembrando que, para a gente usar o uso tópico, é importante a gente ter um óleo carreador, né? Um óleo vegetal que vai transportar as moléculas ali, as partículas dos óleos essenciais para dentro da nossa corrente sanguínea. E a gente também pode fazer ingestão dos óleos essenciais, uso interno. Colocar na nossa água, na sublingual, numa cápsula em gel, né? Eu posso usar e abusar aí do porte interna também. Gente, aqui hoje nós não vamos falar de segurança, nem de diluição, isso ficou para a última aula, tá? Mas a gente tem que ter algum tipo de segurança, sim. Alguns óleos a gente não pode ingerir, alguns óleos são fotossensíveis, então a gente precisa, assim, ter uma segurança, e isso a gente vai trabalhar na nossa última aula, tá? Aqui, quero que fiquem que existem 3 maneiras da gente usar os óleos essenciais: via aromática, uso tópico e uso interno, tá? Então, para que a gente comece, vou começar aqui com o cítrico, vou falar sobre o óleo de tangerina, gente. O óleo de tangerina, todo mundo aqui já teve contato com o óleo de tangerina, tá? Mesmo se você não tem o óleo essencial ainda da doTERRA, né? Quando a gente descasca uma tangerina, né? Uma mexeriquinha ali, vai saindo aquele suminho, né? Se a gente olhar na casca, a gente viu que formou ali uma pequena gotinha de óleo essencial. Aquele ali, então, é o óleo essencial, tá? E o que esse óleo de tangerina, ele pode ajudar a gente, né? Então, ele pode ajudar nos casos aí de indisposição, de celulite, diarreia, obesidade, inchaço, tristeza, insônia, flatulência. O tangerina, gente, a gente fala
que ele é a nossa fluoxetina natural, né? Ele deixa a gente feliz. Ele vai trabalhar, ele trabalha muito as questões do fígado, né? Então, ele é muito legal para a gente resolver, para a gente usar, para fazer um detox de fígado também, né? Do fígado. E o fígado, ele é o nosso órgão que sustenta ali a nossa raiva também, né? Então, se a gente... É bem legal porque ele vai deixando a gente mais animado, mais calmo. Os cítricos, todos eles trabalham a retenção de líquido no nosso corpo, tá? Então, ele é bem legal também, tá? Agora, você vê aqui, olha só que interessante. O óleo de tangerina, ele serve para diarreia, mas ele também vai servir aqui para constipação. Aí você fala assim, poxa, Ju, como assim, né? Serve para os dois? Então, lembra, gente, a Carol falou muito bem disso. Os óleos essenciais, eles vão atuar no nosso nível celular, né? E a intenção é fazer com que o nosso corpo entre em equilíbrio, entre em homeostase. Então, se eu estou ali com diarreia, ele vai me ajudar a equilibrar. Se eu estou ali constipado, ele também vai me ajudar a equilibrar ali, né? Para que flua, para que tudo flua muito bem. Lógico que não é só óleo essencial, tá? Que a gente entra em toda aquela questão de bem-estar que foi trabalhado. Então, a alimentação, se eu estou bebendo água, enfim, entra várias outras coisas que a gente já falou com vocês um pouco na aula de ontem, tá? Mas fica isso do óleo de tangerina. Ele é um óleo delicioso, né? Ele vai deixar a gente mais animado, vai trabalhar aí bastante a nossa questão a questão de anti-inflamatória, é muito legal. Para a circulação, ele é bem legal também, gente. A gente pode usar ele, inclusive, para fazer nossa drenagem. Ele é um óleo bem gostoso para a gente fazer drenagem, né? Para trabalhar essa circulação. Lógico, ele é um óleo fotossensível. Não posso usar e sair no sol porque ele vai me causar algum tipo de queimadura. Mas se eu tiver um cuidado, ele vai ser bem legal também, tá? Um outro óleo que também é cítrico é o óleo de limão siciliano, tá? Então, o limão siciliano, ele vai trabalhar, gente, fazendo como se fosse um limpa no nosso organismo, tá? Então, ele vai trabalhar bastante essas questões de dissolução de gordura, então, ajuda aí níveis de pressão alta, pressão baixa, ressaca aí para quem gosta de beber um pouquinho, pode depois colocar ingestão, né? Um copo de água aí com algumas gotinhas de lemon vai ajudar. Vai trabalhar bastante a questão da ansiedade, da depressão. Então, a gente volta lá nas características gerais, né? De deixar mais animado, de deixar mais disposto. Ele é muito legal, gente, para a gente trabalhar essa limpeza, né? Então, tanto a poluição do ar, quanto a limpeza dos nossos móveis também, tá? Parasitas intestinais também é super legal. Agora, quando a gente começa inalando um óleo essencial de limão, né, ele vai trazer clareza mental e foco. Então, é um óleo super legal para a gente colocar num momento que a gente precisa de concentração. Né? Ele vai dar suporte para o foco, para estudo. Então, é um óleo que eu gosto muito de usar aqui em casa com os meus filhos quando estão fazendo tarefa, por exemplo. Tá? Outra coisa que o limão faz, ele vai ajudar a regular o nosso metabolismo, tá? Então, a gente tem aqui os nossos níveis de triglicérides, de colesterol. Somente usando o óleo de limão, a gente vai conseguir regular, né? A gente vai conseguir abaixar os nossos níveis de metabólicos, tá? Então, é bem interessante e bem fácil de a gente usar o óleo aí de limão também, tá? Depois a gente tem o óleo de lavanda, né? O óleo da comunicação que a gente falou aqui. O óleo de lavanda, ele é um calmante da nossa pele, é um calmante da nossa mente. Então aqui a gente, poxa, queimadura, né? A gente ele pode ser usado para queimadura de sol, queimadura de fogo. Eu posso passar ali na área de interesse, ele vai tirar aquela sensação, né, de queimado. Muito legal. Agora, ele, quando a gente, no nível emocional, ele também vai trabalhar a ansiedade,
né? Ele também vai acalmar a nossa mente. Ele vai ajudar a gente a se expressar legal. Ele é muito legal aqui em casa eu uso bastante para picada de inseto, né? Então, picadinha, meus filhos são alérgicos, né? Picou um bichinho, eu corro ali, passo lavanda, né? É ótimo. Assadura de bebê, né? Também vai ser super legal. Ele é muito legal para a gente usar no nosso rosto, porque ele vai aumentar a produção de colágeno. Então, ali vai ajudar a gente a eliminar ali as ruguinhas, né? A gente pode colocar ali no nosso tratamento capilar também. Ele vai ajudar, ele pode ajudar ali em febre, né? Algum estado febril. Alergia, gente, a gente pode misturar o óleo de lavanda com o limão e o peppermint, a gente tem um anti-histamínico poderosíssimo, né? Porque todos esses 3 óleos têm propriedades anti-histamínicas e aí viram um super antialérgico, né? Então, bem legal. Ele é um óleo hipotensivo também. Ontem foi perguntado óleos que podem abaixar a pressão. O lavanda é um óleo que ajuda a gente a regular e abaixar essa pressão, tá? Então a gente pode usar tanto aromático quanto tópico aí, tanto com ingestão dos óleos essenciais. Depois a gente tem aqui o peppermint que eu falei para vocês, tá? Então o peppermint ele é um óleo, assim, eu falo que ele é um óleo escandaloso, né? Ora, quem já sentiu um cheiro do peppermint sabe, né? Ele chega chegando. O peppermint, gente, é um óleo extremamente... ele dá energia, ele abre as vias aéreas, assim, na hora. Então, congestionado, né? Quando eu tô congestionado, se eu tô com sinusite ali, na hora ele vai abrir as nossas vias aéreas. Eu posso usar ele para náuseas, para rinite também ele é muito legal. Posso usar para mau hálito, perda olfativa. Agora a gente vira e mexe, né? Com pós-Covid aí, muitas pessoas perderam o olfato. Então, ele é um óleo que, para perda olfativa, ele é super usado. Dores musculares, infecção na garganta. Então, às vezes, a garganta infeccionada ali, começou uma dorzinha de garganta, eu posso passar, eu posso colocar dentro ali da minha garganta, vai ser super legal. Ondas de calor, gente, ondas de calor e febre. Sabe como eu usava demais? No final da minha gestação, quando a gente começa a ficar toda encalorada, eu passava no meu corpo óleo de peppermint com creme neutro, né? Passava assim, porque ele me ajudava a regular a temperatura. Eu posso usar para febre de criança também, tá? Eu posso colocar ali na banheirinha ou pegar um óleo, da mesma maneira que eu fiz, e passar ali no corpinho. Ele vai ajudar a regular, a baixar um pouco a temperatura, de uma maneira não perigosa, tá, gente? Então, lógico que febre, ainda mais febre em criança, a gente sempre tem que ter bastante cuidado, tá? Mas é aquela febrinha, aquele estado febril, a gente consegue abaixar a temperatura usando o peppermint. Para dor de cabeça, gente, ele é maravilhoso, né? Então, aqui, ó, começou aquela dorzinha de cabeça, é só pingar uma gotinha, inalar rapidinho, vai embora, né? Vai rapidinho, essa dor de cabeça, essa enxaqueca aqui vai embora. Então, ele é um óleo super amplo, né? Vocês viram aí que a gente pode usar ele para várias coisas também. Tá? Aí a gente tem outro óleo que eu também adoro, não fico sem, que é o meu melaleuca. Então, melaleuca, gente, ele é um óleo bactericida, bastante germicida. Então, olha só para que ele vou usar. Olha, cravos e espinhas. Então, surgiu ali cravo e espinha, corro, passo uma melaleuca, né? Bronquite também, porque ele é germicida, bactericida, então ele vai trabalhar ali todo, vai evitar, vai me ajudar ali a eliminar os meus vírus, as minhas bactérias, né? Tudo ali. Catapora, micose de unha, tô com a unha ruim, vai pingando gotinha de melaleuca, dermatite, infecção no ouvido. Gente, eu usava muito melaleuca no meu filho, né? Dava infecção de ouvido. Às vezes, né, o catarro ficava tão acumulado assim, nele, tadinho, né? Que eu gostava de passar uma melaleuca assim, ó, passava bastante em volta, né? Aqui, porque ele ajuda a eliminar essa mucosa. Dor de garganta, começou a doer garganta, corre, passa seu melaleuca. Infecção vaginal, gente, candidíase, infecção urinária, é um óleo que mulher precisa ter, porque ele é super prático para gente,
né? É super legal, a gente usa bastante mesmo. Feridas, piolho, olha que legal, pingar umas gotinhas de melaleuca assim na minha cabeça, né? Na cabeça a gente vai evitar aí piolho, né? Nas crianças. Então, tá vendo? Então, super versátil. Então, tudo relacionado à infecção fúngica, a micose, a dermatites, o óleo de melaleuca, ele vai ajudar a gente, tá? E aí a gente tem o nosso rei dos óleos, né? O frankincense, o rei dos óleos essenciais. Ele é extraído aí da resina, né? E aí, lembra lá as resinas que são neuroprotetores, que são restauradores, e a gente vai ver tudo isso daqui, ó. Então, ele vai ajudar nos casos de aneurisma, vai dar suporte ali para as doenças de Alzheimer, questões de inflamação, de artrite, fadiga mental, vai ser super, muito legal. Tumores também, porque ele é regenerativo, tá? Então, sempre com muito cuidado, gente, sempre como um suporte, tá? Então, a gente tem que ter cuidado em falar também de curas doenças, mas eles sim, eles têm um efeito super positivo, tá? Pólipos nasal, concussão. O que é concussão? Batia a cabeça, a criança caiu, bateu a cabeça, formou aquele galo, né? Batia ali. Corre na hora, você passa um frankincense ali, você vai ver que não vai fazer gala. É impressionante, gente. É uma das coisas mais impressionantes que me impactou bastante quando criança bate a cabeça, faz um galinho ali, você já corre e passa o frankincense e fala, o que é isso, né? O que aconteceu ali? Depressão, ele é um óleo junto ali com cítricos, junto com os florais, que vão ajudar bastante pessoas que estão num estado mais depressivo, tá? Ajuda ali na confusão mental também, então as pessoas que estão ali um pouco confusas, né? Então lembra, toda essa parte neuro-restauradora ali, de voltar às conexões neurais, ele vai ajudar bastante, né? Pessoas com imunidade baixa, porque as resinas, né, e o frankincense, ele é um dos óleos, então, que vai trabalhar bastante a nível dentro da nossa célula, tá? Restaurando ali, eles têm essa propriedade de restaurar ali as nossas células, tá? E aí, então, copaíba, o nosso queridinho brasileiríssimo aqui também. Então, copaíba, gente, é um óleo super anti-inflamatório. Então, ele é um poderoso anti-inflamatório. Quando a gente faz ingestão de copaíba diariamente, a gente vai vendo o nosso corpo assim se desinflamando. Ele é maravilhoso. A gente pode passar nos nossos machucados, mesmo feridas, né? Passar ali, vai evitar ali que inflame. Ele é muito legal para a gente usar para dores musculares, artrite reumatoide. Quem tem... Nossa, fugiu agora. Ai, vou lembrar daqui a pouco, tá? Então, para circulação, pele desidratada, infecção urinária também vai ser super legal. Posso usar para dor de garganta, para acne, né? Então, na minha pele, ele também vai ser muito bom. Gente, me ajuda. Aquele de mulher. O que, Ju, de mulher? De mulher. Vira e mexe. Ai. TPM? Não é TPM, gente. Menopausa? Fugiu. Fibromialgia. Isso, obrigada. Quem foi? Não, fibromialgia vai ajudar a Mara. Não, mas também, gente, agora eu esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro, eu volto lá e falo, é a copaíba. É a tal da copaíba. Então, aqui, ó, melasma, super legal. Imunidade baixa, pele desidratada, dermatite. Então, ele vai ser super bacana, tá? Bem, vocês viram aí como que ele é bem prático. Não, estava quase lembrando aqui, tá? Então, aqui, dentro do nosso kit, gente, a gente terminou com os óleos básicos, né? Os óleos individuais, que a gente chama. Então, a gente viu ali que a gente tem folhas, a gente tem alguns cítricos, a gente tem algumas ervas, a gente tem resinas, tá? Agora, a doTERRA, ela tem também preparado algumas sinergias. E aí, o que são as sinergias? Então, a sinergia é uma junção
de 2 ou mais óleos essenciais, que a gente vai criar um único aroma para potencializar esses efeitos na aromaterapia. Tá? Então, todos esses a gente pode usar como difusor, como perfume, para fazer uma massagem. Né? Eu gosto muito de preparar os rolãozinhos terapêuticos, né, que chamam um perfuminho terapêutico aqui. Passo ali nos meus pontos de absorção também. Então, quando a gente pensa em sinergia, a gente vai pensar em 2 ou mais óleos, né, que vão se somar em alguma propriedade que eu estou querendo ativar, tá? E a doTERRA, ela preparou algumas sinergias já para a gente, tá? Então, a primeira sinergia, que é uma sinergia fantástica, é o Zengeste. O que tem no Zengeste, gente? Olha só tudo que tem nele, tá? Gengibre, hortelã, cominho, coentro, estragão, funcho. Então, aqui eu vou ter raiz, eu vou ter ervas, eu vou ter especiarias. Né? Então, olha só, então, quando eles pensaram aqui para fazer esse mix, eles foram buscar várias características, várias classificações dos óleos essenciais, que vão se somar nessa característica de proteção gastrointestinal. Então, o Zengeste, ele é um mix, ele é uma sinergia que vai trabalhar toda a nossa questão gastrointestinal. O que ele faz? Ele vai ajudar o nosso estômago ali a produzir mais enzimas digestivas. Então, aí ele vai ajudar bastante ali na questão aí de náuseas, sinusite também, azia, gastrite, né? Quer ver? A gente comeu demais, né? Corre ali, passa um Zengeste, ajuda a gente na digestão. Pessoas que têm alergia alimentar, gente, ele também ajuda bastante. Lembra? Ele aumenta a capacidade do nosso corpo de produzir enzimas digestivas, então ele vai ajudar. Flatulência, né? Então, pessoas aí, ou às vezes a gente está com aquela dor de barriga, está cheio de gases ali, ele ajuda a gente ali a eliminar aqueles gases. Para bebezinho, né? Quando é pequenininho, lógico que bem diluído, nós vamos falar sobre isso depois, também vai ajudar bastante. Então, tudo que é relacionado ao nosso sistema gastrointestinal, o óleo de Zengeste, ele vai nos ajudar, tá? Então, refluxo, né? Muita gente reclama de refluxo também, né? Então, salmonela ali, né? Mais uma questão ali alimentar. Então, ele vai trabalhar esses óleos, os óleos essenciais. Gente, o Zengeste é muito legal. Sabe para que mais que ele funciona? Quando a gente... ele também, quando a gente usa ele emocionalmente, né, ou inalando, ele vai ajudar a gente a digerir ele é um óleo digestivo, né? Então ele vai ajudar a gente a digerir aquela ideia, aquela imposição às vezes, né, aquela coisa que está difícil de engolir. Ele é um óleo também que vai trabalhar bastante nisso, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que não tem vesícula e ela não vive mais sem o Zengeste, porque ela falou que toda vez, não importava se ela comia muito ou pouco, ela passava muito mal. Então, o Zengeste, ele vai trazendo esse alívio. O que mais que ele ajuda, gente? Enjoo de viagem, né? Então, pessoas que enjoam muito aí, a hora que entra no carro, entra no avião, o Zengeste, ele ajuda bastante nesses enjoos em geral, tá? Aí a gente tem um outro óleo que é o Deep Blue. Então, o Deep Blue, olha só, a gente vai ter aqui a Gaultéria, que é o Intergreen, cânfora, hortelã, tanaceto azul, camomila azul e o helichrysum. Então, a gente tem aqui uma mistura de folhas, de ervas e de flores, tá? Então, todos esses óleos, eles são para o nosso sistema musculoesquelético, tá? Então, vai trabalhar aí artrite, dor nas costas, cãibras, fibromialgia também aqui junto com copaíba, viu, Mara? Dor de cabeça, bursite, tendinite, distensão muscular, torcicolo, espasmo muscular, fadiga muscular. Às vezes a gente pratica o exercício ali, o nosso músculo está cansado, ele vai ajudar a gente a recuperar, a regenerar. Dor nas articulações, dor generalizada, a gente até cólica ele ajuda, né? A gente está com bastante cólica, corre, passa ali o Deep Blue, ele vai ser super legal. Enxaqueca tensional, você viu lá que eu falei do peppermint, ó. A gente tem o peppermint aqui também, tá? Então, quando aquela dor mais tensional, que a gente travou ali, né? Toda tensa, ele também auxilia
bastante, né? Músculo dolorido, estiramento, esgotamento, tudo relacionado ao nosso sistema músculo-esquelético, certo? E aí um outro óleo, gente, esse aqui foi minha porta de entrada, né? O Bridge, ele é um óleo respiratório, né? O nome já diz respirar, né? Respire, Bridge, respire. Ele é um óleo que ele foi preparado para todas as nossas ites aí, bronquite, sinusite, rinite, asma, tudo relacionado ao nosso sistema respiratório. O que ele é composto? A gente tem ali, ó, hortelã, cardamomo, eucalipto, melaleuca, lemon, revensara e louro, né? Então, quando eles pensaram aqui, eles foram buscar óleos, e olha que interessante, né? A gente tem o hortelã-pimenta, que é aquele óleo que abre as vias aéreas. A gente vai ter o cardamomo, que é uma especiaria, mas que atua bastante no sistema respiratório. Eucalipto, né? O eucalipto e o lemon, ele tem propriedades mucolíticas, então ele vai ajudar o catarro a sair, né? Então é muito, muito legal ele aqui nessa mistura. Então, anticatarral, né? Ajuda a eliminar ali toda aquela coisa arada que a gente acumula. Melaleuca, que é antisséptico, bactericida, né? A gente tem o revensara aí, que é um arbusto aí, uma folhinha também, né? Que vai também trabalhar o nosso sistema aí respiratório, e o louro aí, que é uma erva. Então, eles foram buscar todas essas plantas que ajudam no sistema respiratório. E aí o Bridge, então, ele vai dar suporte aqui. Olha, gente, tudo relacionado à parte respiratória. Asma, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, congestão, tosse, gripe, resfriado, bronquite, rinite alérgica, doença pulmonar, nariz entupido, doença crônica. Aí vocês viram aqui que a gente tem aqui insônia, a gente tem aqui ansiedade, a gente tem aqui outras coisas, né? Você fala assim, poxa, como que ele pode ajudar? Claro, gente, se a gente está todo congestionado, a gente acaba não dormindo muito bem, né? E muitas vezes a gente não dorme ou a gente está ansioso porque a gente não está respirando muito bem, né? Então, é importante a gente entender também como a gente funciona. Sabe uma coisa que fantástica? O Bridge ajuda bastante a ronco. Pessoas que roncam relatam que quando passam o Bridge assim na garganta, né? Quem tem bastante apneia, diminui bastante o ruído, né? Por quê? Porque agora respira melhor. Então, se eu respiro melhor, eu oxigeno menor as minhas células, eu diminuo meu nível de ansiedade e eu passo a dormir melhor, tá? Então, tudo no nosso corpo, ele tá ligado, tá? E aí a gente tem esse óleo que eu adoro, que é o On Guard. Olha lá, o Brit salvou o casamento da Denise. Depois ela conta aqui pra gente um depoimento ao vivo, então. Então, a gente tem ali o On Guard, que é um óleo imunorágico, né? Então, o nome ali na guarda é um óleo para o sistema imunológico. Ele vai trabalhar todo o nosso sistema imunológico, tá? Então, para quem tem imunidade baixa, infecção ali de bexiga, para dor de garganta, gente, ele é muito legal. Para a saúde bucal, ele é muito bacana. Então, às vezes, eu posso fazer o meu próprio enxaguante bucal ou colocar ali em ácido, ele vai cuidar da minha saúde bucal. Para gripe, a gente usa bastante também, porque a imunidade é baixa e aí entra a gripe, não é? Então, a gente fortalecendo o nosso sistema imunológico, a gente então evita bastante, né? Antifúngico bacteriano, sim, porque olha só, eu vou ter aqui cravo, canela, alecrim, que são todos óleos essenciais antibacterianos, antivirais, né? Gente, dor de garganta, garganta começou a arranhar, corre e passa um guarde, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, é tirar com a mão que a gente fala, né? Então, tudo relacionado ao sistema imunológico, gente, inclusive uma infecção urinária, né? Então, às vezes, quando a gente tem bastante infecção urinária recorrente, significa que a nossa imunidade está baixa. Então, lógico, a gente vai cuidar lá com o melaleuca na nossa região, tópico, mas eu posso começar a usar o On Guard, porque eu vou trabalhando todo o meu sistema imunológico, né? Então, eu atuo em duas frentes, certinho? E aí a gente tem, então, para a gente terminar, o balance. O balance
é um outro óleo que a gente comentou ontem, né? Que é um óleo que vai trazer equilíbrio. Ele vai, o nome já diz, né? Então, ele traz equilíbrio. Então, a gente vai usar ele para controlar a nossa ansiedade. Ele vai ajudar também em alguns casos de mudança de humor, hiperatividade, depressão, né? Convulsão, confusão mental, mudança de humor, déficit de atenção. Como assim, Ju? Como assim? Então, olha só, ele é um óleo muito emocional, o cheiro dele é maravilhoso, gente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o spruce, que é uma folhinha, o madeira, ru, que é um caule, né? Uma madeira ali, o olíbano, que é uma resina, tanaceto azul e camomila azul, que são flores. Então, ele vai trabalhar essa nossa ansiedade. Então, quando uma criança, por exemplo, que é muito hiperativa, né, ou que às vezes ela é desatenta porque ela é hiperativa, a gente fala de criança, mas às vezes um adulto, né? Um adulto que é aquela pessoa que é muito hiperativa, e ele começa a usar o balance. O que o balance faz? O balance, ele tem a madeira que vai dar um aterramento, né? Ele tem o olíbano que vai trabalhar o neural nele, né? Então vai trabalhar lá direto no neurotransmissor que vai controlar essa ansiedade. A pessoa ela fica calma e ela consegue se organizar. Ela traz para a gente aquele senso de prioridade. Então, se a pessoa é muito hiperativa, ele é um óleo que vai ser incrível, vai ser fantástico. Então, a pessoa ela fica mais equilibrada, mais centrada, e aí agora ela consegue se focar, né? Ela consegue focar ali no que ela tem que fazer. E aí ele acaba ajudando bastante na ansiedade, né? Então, o que é a ansiedade? Gente, excesso de futuro, né? A gente está ali, fico preocupado com algo que nem aconteceu ainda. E aquilo vai me gerando uma... Eu vou ficando ali desesperada, ansiosa. E tem muita gente que tem aquela ansiedade limitante, né? Que não acaba não saindo do lugar. Então, a hora que eu inalo um balance ou eu passo um balance ali, ele vai me acalmando, né? Eu vou começando ali a controlar o meu estresse. Então, ele vai me ajudar bastante, tá? Outras coisas que ele ajuda: ataque de pânico, coma, medo, hérnia de disco, epilepsia, feridas diabéticas, tristeza e falta de energia. Então, esse é um óleo muito bacana também para a gente usar, tá? Então, gente, esse que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Então, para mostrar para vocês como a gente tem aí um kit farmacinha para o nosso lar, né? Então, o que a gente precisa, 80% das situações que podem ocorrer, talvez eu não tenha falado exatamente o que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que dentro desses óleos essenciais você vai encontrar aí 80% de chance de encontrar um que vai te ajudar. Então, aqui um resuminho para vocês. Então, quando a gente vai falar aqui de antigermes e imunidade, a gente tem esses 4 óleos que vão ajudar a gente. Então, a gente tem o copaíba, que vai ser um anti-inflamatório. A gente tem o melaleuca e o onguard, que vai trabalhar aí dor de garganta, cuidados de pele e unha. A gente tem o frankincense, que vai trabalhar a regeneração celular e linhas de expressões, tá? Aí a gente tem também dentro do nosso kit, a gente tem a questão do lemon, que vai trazer congestão, vai melhorar a congestão, vai fazer uma limpeza e um detox. A gente tem os óleos que são calmantes, né? Então, a gente tem ali o lavanda, que vai ajudar em queimadura, vai ajudar na insônia. O peppermint para febre, para foco, para dor de cabeça, os 2 juntos, os 3 juntos, na verdade, para trabalhar uma alergia que surge em alguma coisa. O tangerina vai trazer criatividade, alegria para o nosso dia. Bridge, suporte respiratório e ronco. Zengest, tudo relacionado à digestão. Balance, ansiedade, medo, insegurança, óleos que são calmantes. E o Deep Blue ali, aí a gente tem 2 versões, né? Então, aqui tem uma versão de olhinho e a versão de pomada, que vão trabalhar aí dores musculares, pré-treino, pós-treino, tá? Então, esses óleos aqui vão resolver aí 80% do que pode aparecer aí no seu lar. E eu trouxe para vocês, hoje a gente não conseguiu aprofundar por conta do tempo, tá? Mas eu trouxe para vocês
a parte emocional desses óleos essenciais. Então, os óleos, eles não vão trabalhar só o nosso físico, né? Lembra, a Carol falou muito bem ontem, eles trabalham o nosso físico e eles também vão trabalhar o nosso emocional. E olha só que bacana, o Copaíba, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a parte emocional, ele vai trabalhar aí o merecimento, clareza, perdão, propósito. O On Guard é uma proteção emocional e espiritual. O Lemon, foco, energia mental, clareza. O Lavanda, coragem para comunicar a partir do coração. Tangerina, criatividade, espontaneidade e diversão. O Zengeste, alma sobrecarregada, ajuda a digerir aí desafios. O Deep Blue, compreensão da dimensão emocional da dor física. Olha que bacana. E a gente tem o Balance ali, aterramento, estabilidade, força interior. O Breath, liberta a tristeza. Então, normalmente, as pessoas que têm problema respiratório são pessoas que, às vezes, estão passando por um momento triste, né? Então, liberta a tristeza, liberta a ansiedade, confere coragem. O Peppermint revigora, eleva. Né? O Frankincense, equilíbrio, proteção e despertar espiritual. E o Melaleuca aí libera energia negativa, tá? Então, quando a gente usa um óleo essencial, isso sempre vai acontecer. A gente começa usando a gente fala que são os benefícios colaterais. A gente começa usando para uma coisa, a gente acaba melhorando outras situações, né? E aí, assim, a gente vai entrando no nosso corpo em equilíbrio, né? Então, as coisas vão fazendo sentido e a gente vai melhorando como um todo. Esses são os benefícios dos óleos essenciais, e aqui fica para um outro momento a gente explorar um pouquinho mais essa questão do emocional dos óleos essenciais. E aí, então, como eu falei para vocês, eu tenho um convite para vocês virem usar. Então, se você já tem o seu kit ótimo, aprenda a usar, pegue ele na quinta-feira, deixe ele à mão para a gente já fazer as nossas misturinhas, para vocês anotarem aí as sinergias. Mas se você ainda não tem, vem usar, vem fazer parte. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem quanto custa uma caixinha dessa. Né? Então, uma caixinha dessa aqui, exatamente igual essa, ela tem um valor aí de R$690. Você pode dividir em 3 vezes. Todos os olhinhos vêm na versão de 5 ml. Gente, 5 ml tem mais ou menos aqui 100 gotinhas de óleo essencial. Lembrando que a Carol falou que a gente vai usar, lembra? 1, 2 gotinhas, então, porque eles são extremamente concentrados, tá? Aqui, só que esse kit aqui, gente, ele não tem o difusor, tá? Quando eu comecei com um kit desse aqui, né? Hoje, eu começaria com outro kit, com certeza. Por quê? Porque o difusor é muito legal. E aqui a gente tem os óleos nas versões de 15 ml, ou seja, a gente vai ter aí 300 gotas. Então, ele é 3 vezes maior por um preço 2 vezes maior. Então, a gente tem aqui R$ 1.495. A gente vai ter ali 14 óleos essenciais de 15 ml. Ó, grandão. Óleo um de 5 e um de 15, tá? E mais o óleo, o difusor. Se a gente soma, esse aqui é o melhor custo-benefício hoje, tá, gente? Se a gente somar o valor dos óleos, a gente vai ver que o difusor, ele sai de graça. Então, aqui a gente ganha um difusor, se a gente opta por esse valor, por esse kit, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem outras opções. Então, a gente tem o kit Aroma Touch, que vem 8 óleos essenciais, um óleo de coco já para você fazer a sua massagem e um difusor também, tá? Aqui você vai ter 2 óleos diferentes que a gente não trabalhou, que vai ser o laranja e o Aroma Touch. E a gente tem aqui os Soluções Naturais, que é um kit mais completo, que aí já vem vitamina, uma experiência mais completa, tá? Tem os shampoos, já vem óleo de coco, vem a pasta de dente, quer dizer, vem outros óleos além desses. Então, é uma experiência bem completa para vocês realmente mudarem a vida ali. Então, o valor R$ 2.999. Tudo de parcelado direto no site da Doterra, tá, gente? E aí, então, eu tenho brindes para vocês, tá? Eu tenho aqui alguns brindes para vocês que desejam adquirir o kit de vocês, tá? Então, qualquer compra aí que vocês fizerem de 100 a 399 PVs. O que é isso, Ju? Cada olhinho, ele tem um PV, tá?
Um kit desse aqui, por exemplo, ó, ele vale 120 PVs, tá? Então, quem comprar um kit desse ou um kit do maior, entra aqui. Eu vou mandar para vocês um Intergreen de 15 ml, tá? Vocês entram aí, a pessoa que convidou vocês, pede o link para elas, o meu link é ali, para vocês ganharem esse Intergreen. O que é o Intergreen? O Intergreen, a Galtéria, ele é um óleo que está lá no Deep Blue, gente. Então, ele vai ajudar em gota, reumatismo, clareamento dos dentes, aquecimento da circulação, artrite, cãibra, esporão, lesão de cartilagem, problemas no manguito rotador ou no ombro congelado, né? Dermatites, então óleo bem bacana. E se vocês comprarem o kit maior ou comprar um kit menor e acrescentar mais produtos, tá? Tá cheio de lançamento hoje na doTERRA, tá uma loucura. Acima de 400 PVs, vai os dois, vai o Intergreen mais o Claricalme, tá? O Claricalme é um óleo feminino, então aqui a gente tem Salves Claret, Lang Lang, cenoura, então todos esses óleos vão trabalhar, é um óleo mensal feminino, tá? Então equilíbrio hormonal, períodos menstruais difíceis, cãibra, TPM, baixa libido, impulso sexual, pré e perimenopausa, ondas de calor. Então, é o óleo que vai trabalhar, ajudar a regular ali os hormônios femininos. Aí vai os dois, tá bom? E aí, mais um brinde. Oh, esse aqui foi esse. Mais um brinde aqui para vocês. Esse é da nossa equipe, tá? Acima da gente aqui. Sábado agora vai ter um especial de Natal, que é um sorteio de culinária. É uma aula de culinária usando os óleos essenciais, tá? Para participar, gente, aqui quem já é membro tem que fazer um pedido aqui, ou se você já fez pedido até dia 31/10 tá valendo, só entra lá, faz sua inscrição, se você vai poder participar dessa aula, ou se não, tem até amanhã para fazer o seu pedido de 50 PVs, tá? E para quem se inscrever também vale, gente. Então, se você quiser participar dessa oficina de Natal, você tem até quinta-feira para fazer sua inscrição. E aí você ganha os óleos que eu falei para vocês e mais essa oficina de Natal aqui, que vai ser bem legal. Vai ensinar a fazer alguns pratos, alguns drinks, algumas bebidas, ó, receitas de drinks e comidas com os óleos essenciais. Então, vai ajudar a gente a usar os óleos essenciais ali na alimentação e vai ter um sorteio de um kit culinária, né? Quem sabe você quer o sorteio. Gente, muito obrigada. Eu vou abrir, está um tempo em cima, mas eu vou abrir aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou cancelar aqui minha apresentação. Tem perguntas? Então, tem uma pergunta aqui, se uma criança de 2 anos pode ingerir orégano. Aí a Denise fez uma outra pergunta, qual é o objetivo? Isso é muito importante a gente saber, porque o orégano, ele queima, né? Então, assim, para uma criança ingerir na cápsula, tudo, talvez ela não vai conseguir, então não vai alcançar o objetivo. Aí, se for uma outra coisa, a gente pode indicar um outro óleo, uma outra forma de usar, né? A gente tem que atentar, Vailda, também para a segurança. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos de idade, ela não consegue ingerir uma cápsula. O orégano, ele é um óleo forte, tá? Então, assim, a gente também precisa cuidar, porque ele vai queimar, né? Então, o que vai acontecer? Então, se você colocar na cápsula, primeiro que a criança não vai conseguir engolir. Segundo que ela vai acabar abrindo aquela cápsula ali, né? Que ela vai ficar mordendo ali, vai abrir aquilo, vai queimar tudo, vai descer queimando, não vai ser legal. Terceiro ponto, que não precisa, tá? Você pode, se você quer usar o orégano, você pode diluir ele muito bem e passar no pezinho das crianças ou passar na área de interesse, né? Eu, particularmente, adoro o orégano, eu uso bastante ele, embora ele tenha o cheiro forte. Mas o que eu faço? Poxa, meus filhos começaram a ficar doentes, eu quero aproveitar o orégano. Gente, para quem não sabe, o orégano, a gente considera ele um antibiótico natural. Então, ele é muito poderoso, ele é muito potente. Quero usar o orégano no meu criança. Eu vou pegar meu óleo carreador, que é um óleo vegetal,
eu vou colocar ali uma gotinha, 2 no máximo, eu não preciso mais do que isso, porque ele é muito forte, e eu posso massagear ali o peito do meu filho, as costas, passar no pezinho, né? Isso vai ser suficiente. Então, uma criança de 2 anos, ela não precisa fazer ingestão, tá? É super tranquilo a via de atuação. A gente tem mania de ingerir, né? A gente das pessoas, né? A gente acostumou, né? Tudo eu tenho que ingerir. Parece que só vai fazer efeito se eu ingerir os óleos essenciais. E pelo contrário, a ingestão, ela é a mais, para alguns casos, ela acaba sendo a mais lenta, porque eu vou ter que fazer ingestão. Esse óleo ele vai ter que ser metabolizado para depois ir para a minha corrente sanguínea. Então, se eu passo na região, por exemplo, ali já é absorvido diretamente na minha circulação, tá? Faz sentido para você? A Carol explicou aqui, ele queima, viu? Ele queima bastante, pode deixar a pelinha vermelha, por isso que a gente precisa diluir muito bem também, tá? Não pegue um óleo de orégano e passe direto na pele da criança. Se for você que for fazer a diluição, você dilui muito bem. Se você for indicar para alguém, você frisa muito bem nisso. É um óleo que queima. Então, você vai precisar fazer uma diluição. E não precisa mais do que 1 ou 2 gotas. Ju, tem algumas perguntas lá que vieram no formulário, mas acho que a gente pode responder amanhã junto com as sinergias. Porque pergunta aqui, por exemplo, qual é o melhor blend para dormir, sabe, algumas coisas assim. Se você quiser, eu vou lendo, você pode ir respondendo. Ou eu respondo. Tá. Para dormir, gente, dentro dos kits, eu quero trabalhar com vocês com os materiais que a gente passou. Para dormir, você vai ter ali, lembra, os que aterram, então você pode dormir muito bem com copaíba, com olíbano, os florais também vão trazer essa sensação de relaxamento, então você pode trabalhar aí com lavanda. Os cítricos, eles também podem acalmar. Então, você pode usar ali o tangerina também. Então, o que você pode fazer? Você pode experimentar um por um desses e ver qual que você vai se relacionar melhor. E você pode fazer misturinhas entre eles também. Então, pode ser ali o laranja com lavanda, ou tangerina com lavanda, pode ser o lavanda com copaíba, ou lavanda com olíbano, certo? O que mais? Ó, tem mais 2 perguntas aqui, eu vou ler, peraí. Tem uma que tá assim, ó, melhor horário para utilizar, e aí pergunta que óleo não posso misturar com outro no corpo quando eu tenho 2 tipos e necessidades diferentes, e ambos são passados na mesma parte do corpo. São várias perguntas em uma só, né? Espera aí, faz uma pergunta primeiro. Vamos lá. É assim, ó, qual é o melhor horário para usar óleo essencial? Vai depender do seu objetivo, né? Então, por exemplo, né, eu quero ter o meu dia disposto e energizado, eu vou usar de manhã, né? Não, é no meio da tarde que eu me sinto mais exausta, aí eu vou usar o meu difusor ali à tarde, tá? Não, à noite, né? Então, à noite, porque aí eu vou relaxar, eu vou colocar o meu óleo aí no difusor. Então, depende para o que você quer, para o seu objetivo, para o seu objetivo. Agora, a outra pergunta é se eu tenho que passar na mesma parte do corpo e... Se ela tem 2 necessidades, 2 óleos diferentes, se isso, como... Peraí, deixa eu olhar aqui de novo. Tá, eu entendi, acho que eu entendi. Tipo assim, se ela pode misturar os 2 óleos essenciais. Se ela pode misturar ou se tem alguma contraindicação para misturar algum óleo com outro. Tá, eu acredito que, bom, vai depender dos óleos. Ela teria que abrir um pouquinho mais quais são esses óleos que ela está querendo misturar, né? Assim, de cara, a gente não consegue falar, né? Que óleo que ela quer misturar, né? Para fazer, mas em geral, sim, a gente vai pegar as características que ela quer e eles vão poder trabalhar. E ela usa em um mesmo preparo ali, ela pode usar na mesma região, sim, tá? Mas vai depender. Então,
coloca melhor, se você pode mandar no grupo, ou se você quiser mandar individualmente para a gente, também pode mandar, que óleos que você está querendo misturar para passar aí no mesmo horário, tá bom? Ó, outra pergunta. Quanto tempo usar? Tá. Gente, eu gosto muito de fazer uma pausa terapêutica, assim, eu não fico usando, mas isso sou eu sei que tem gente que usa continuamente um óleo essencial e tal. Eu gosto muito de fazer assim, poxa, essa semana eu estou usando o Copaíba, né? E eu vou fazer esse protocolo de Copaíba por 15 dias. Depois eu mudo o meu óleo essencial. Eu gosto muito de ir alterando, eu não tenho, e isso que eu acabo indicando para as minhas clientes. Eu não tenho esse hábito de usar todos os dias o mesmo óleo essencial. Agora, eu sei que tem gente que usa e que tá tudo bem. Mas vamos pensar assim, olha, eu tô com gripe, né? Eu tô ali infeccionada, né? Eu vou fazer um protocolo para aquela semana, né? Então, ali, aquela semana, eu vou usar os óleos essenciais, eu vou usar mais, uma quantidade maior de óleo essencial, né, para passar ali na minha região do peito, para eu ingerir, de repente, até de 4 em 4 horas, porque é uma situação, né? Então, ali eu vou fazer um protocolo de uma semana, de 10 dias, né? Ou até melhorar, depender ali do que eu achar que convém, tá? Então, normalmente, a gente foca, quando é uma quantidade maior, a gente faz ali em uma semana. Agora, quando tá travado? Agora, Voltou. Voltou, né? Então vamos lá, gente. Só voltando aqui. Então, quando é algum caso assim mais focado, né? Algo ali, eu vou fazer um protocolo ali por uma semana, por 10 dias, e aí eu vou usar uma quantidade maior de óleos essenciais. Agora, quando é para uso diário, a gente tem que primeiro pensar nessa diluição, então eu vou usar uma quantidade menor de óleos para eu usar todos os dias, tá? Uma coisa que eu faço bastante, por exemplo, os cítricos. Eu sempre tomo um cítrico na minha água, mas não é sempre o mesmo cítrico, né? Eu deixo lá, agora lá na minha água tá o Wild Orange, né? Então ali do lado do meu filtro tá o Wild Orange. Eu vou usar aquele vidro de Wild Orange, a hora que acabar eu coloco um outro ali. Eu não fico sempre no mesmo, eu gosto de fazer assim, tá? Tem pessoas que usam diariamente. Agora, sempre o mesmo óleo. Agora, se vai fazer isso, atente na quantidade, use menos, tá? Menos. Certo? certo, as outras a gente responde amanhã. Eu caí, voltei rapidinho, mas voltei. Então, tá bom. Gente, obrigada. Então, quinta-feira, traga sua caixinha de óleo, se você já tem. Se você não tem, vem com um caderninho que vai ser bem legal. Nós vamos fazer as misturinhas, vamos passar bastante receita aqui para vocês. A gente vai falar de diluição, vai falar de segurança e vai estar 10, tá bom? Obrigada pela participação de hoje. Ó, beijo grande, boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.